Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, alcançando assim a nossa libertação, libertação das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por esta oportunidade maior de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que é o corpo físico, o instrumento que temos à nossa disposição por empréstimo e graça divina para realizarmos todas as atividades de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade aqui nesta escola da vida, que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Jesus veio à Terra na condição da personificação maior do amor, veio exemplificar a religião do amor. Gratidão a ele, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sistematizado acerca de doutrina espírita, acerca do Evangelho do Cristo, acerca de O Livro dos Espíritos. Hoje estamos realizando o nosso quarto encontro, refletindo com base no item 222 de O Livro dos Espíritos, que trata acerca das considerações sobre a pluralidade das existências, aquelas considerações gerais que Kardec deixou aqui para nós, comentando e ampliando esclarecimentos com base no que nós já estudamos e que se encontra no capítulo anterior, que é o capítulo de número 4, que trata acerca da pluralidade das existências. Então, este capítulo número 5, que se encontra na parte segunda de O Livro dos Espíritos, ele é composto apenas por este item 222, mas que é bastante extenso. Dividimos ele em 5 partes. E hoje realizaremos o estudo de número 4. E o nosso próximo encontro, que será o de número 5, a parte 5, com a permissão da espiritualidade maior, com a graça e a permissão de Deus, nosso Pai, concluiremos as reflexões com base neste item 222. Então, conforme já fizemos em outros encontros, nos encontros anteriores, em especial a partir do segundo encontro, faremos aqui uma retrospectiva, um lembrete geral do que nós estudamos, do que nós comentamos no nosso último encontro, o encontro de número 3. Então, no nosso último encontro, nós comentávamos acerca da reencarnação, acerca de a alma ter sido criada no momento da concepção ou no momento do nascimento. Será que foi assim ou será que é assim que acontece? A alma não existir antes do nascimento neste corpo físico, ter sido criada no momento do nascimento ou no momento da concepção. Então, hoje nós sabemos, através da doutrina espírita em especial, que já tínhamos estas informações
bem antes, muito antes da doutrina espírita, o próprio Cristo nos falou acerca disto, Pitágoras nos falou acerca disto, muitos outros filósofos e estudiosos que passaram aqui pela Terra também nos falaram acerca disto. Até mesmo Sócrates e Platão também nos falaram acerca disto. Então, também comentamos no nosso último encontro se a alma realmente existia antes desta existência, o que ela era antes desta existência, o que ela fazia, o que ela fez antes desta existência na qual nós nos encontramos. Também estudamos no nosso último encontro questionamentos formulados por Kardec, e dentre estes questionamentos, ele questionou se a alma não existia, de onde provém, ou de onde vem, ou de onde veio as aptidões nossas, que são muito diferentes umas das outras, porque existem criaturas com a inteligência já tão bem desenvolvida que nós as consideramos ou as tratamos ou as denominamos como sendo criaturas superdotadas? Será que Deus criou essas criaturas de forma diferenciada? Então, assim, Kardec questionou de onde originam as aptidões das criaturas. Também estudamos no nosso último encontro se as almas realmente elas foram criadas iguais por Deus. Será que Deus, em criando almas diferentes, será que ele estaria agindo com imparcialidade? Ou será que Deus é parcial? Então, assim, é importante lembrarmos e relembrarmos estes questionamentos importantes. Também estudamos, e existem pessoas que ainda acreditam que, por sermos diferentes, termos aptidões diferentes, termos tendências diferentes, que isto depende apenas do corpo físico, do nosso organismo. Se assim fosse, conforme nos explica Kardec e os espíritos superiores, nós seríamos simplesmente máquinas. E como nós sabemos, é o espírito quem comanda este instrumento que é o corpo físico. Então, as aptidões, as tendências para o bem ou para o mal, elas não estão diretamente ligadas com o organismo. Não é o organismo físico quem dita estas regras. E aí, mais adiante, encerrando esta retrospectiva, nós também comentamos acerca do que é lógico, do que é racional, do que é perfeitamente de acordo e em acordo com a perfeita justiça e amor de Deus, a perfeita misericórdia de Deus, que é a progressividade ou a série progressiva das existências. Então nós já tivemos diversas e diversas existências e ainda teremos muitas outras existências em corpos físicos aqui na Terra ou em outros mundos. E para começarmos as nossas reflexões de hoje, nesta quarta parte, Kardec começa nos lembrando exatamente acerca daqueles questionamentos que relembramos aqui, que ele formulou no item anterior que estudamos no nosso último encontro, tal qual, porque mostra a alma aptidões diferentes, de onde vêm as aptidões, donde em uns as ideias inatas, de onde provém essas ideias inatas. Também Kardec questionou acerca das virtudes e dos vícios, e o questionamento de número 6, que é o que Kardec aqui nos lembra nesse próximo item que estudaremos hoje. Ele diz que à vista da sexta interrogação acima, então a sexta interrogação
exatamente acerca dos espíritos primitivos ou daquelas criaturas em estado primitivo, animados por espíritos criados por Deus, não o espírito primitivo, mas a criatura humana em estado primitivo. Então ele questionou por que há selvagens e homens civilizados. Então, por que há selvagens e homens civilizados? Conforme ele cita aqui, aquelas criaturas, aqueles povos de cultura bastante primitiva que ainda existe ou ainda existem em algumas regiões da África. Então, por que existem criaturas selvagens e criaturas civilizadas? Então é isto que Kardec começa nos lembrando à vista da sexta interrogação acerca de criaturas selvagens e criaturas civilizadas. Acima dirão naturalmente que estas criaturas são raças inferiores, ou seja, aquelas criaturas selvagens são raças inferiores. E aí Kardec diz: perguntaremos então se essas criaturas ainda bastante atrasadas culturalmente falando, neste caso, privou Deus dos privilégios concedidos às raças ou às criaturas civilizadas? Será que aquelas criaturas que ainda se encontram em estágio primitivo, elas foram privadas por Deus de alcançarem a condição de civilização? Se não é, por que tentar fazê-los cristãos? E aí Kardec acrescenta que a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo a doutrina espírita, não há muitas espécies de criaturas humanas. Há tão somente criaturas humanas cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Então aqui Kardec nos lembra que, conforme nos mostra racionalmente e acertadamente a doutrina espírita, não existe muitas espécies de seres humanos, que existe apenas uma espécie nesta condição, a espécie humana, que neste caso estão espalhadas pela face da Terra, em diversos países, em diversas localidades, com culturas diferentes, em estágio evolutivo diferente. Então não existe ou não existem várias espécies de seres humanos. Só existe o ser humano, uma única espécie. Todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte desta espécie humana. Todos nós somos filhos de Deus. E aí ele diz na sequência que neste caso, em existindo apenas uma espécie, a espécie humana, uns mais atrasados, outros mais adiantados, mas todos suscetíveis de progredir. Todos estão recebendo oportunidades para o progresso nas vidas sucessivas. Não é este princípio mais de conformidade com a justiça de Deus? Assim questiona Kardec. Neste caso, este princípio em considerar, em colocar que todos nós fazemos parte de uma única espécie, a espécie humana, e que todos nós estamos suscetíveis ou tendo as oportunidades iguais em locais diferentes, em momentos diferentes para o progresso. Isto não é perfeitamente, este princípio não é perfeitamente de conformidade com a lei de justiça de Deus? Sem sombra de dúvida que assim é. E aí ele acrescenta: vimos de apreciar a alma em relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então aqui ele fala acerca do passado, nos fala acerca do presente, que precisamos analisar a alma, acerca do seu passado, acerca do seu presente e, acima de tudo, acerca do seu ou do nosso futuro. E aí ele faz uma série de observações com questionamentos diversos que passaremos a refletir analisando estes pontos.
Então Kardec diz na sequência da seguinte maneira: ponto 1. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Ou seja, nós temos o presente para trabalharmos o nosso futuro. No futuro, qual será a posição, numa próxima existência, qual será a posição de uma criatura que hoje está num estado de selvagem e o outro que já se encontra num estágio de civilização? E aí ele diz: estarão no mesmo, questiona, estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Será que uma criatura que se encontra na condição de selvagem, ainda na condição de selvageria, que ainda não alcançou a civilização, e o outro que já alcançou a civilização, na próxima existência, em uma próxima reencarnação, os dois estarão na mesma posição? Que é o questionamento de Kardec na sequência. Sem sombra de dúvida que não, porque o selvagem, aquele que se encontra na condição de selvagem, ele não conseguirá numa única existência, de um só salto, alcançar esta condição do outro que trabalhou ao longo dos milênios para alcançar a condição de civilização. E aí vem o ponto 2, que Kardec diz que a criatura humana que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Ou seja, aquele que trabalhou bastante pela e para a sua melhoria, ele estará na mesma condição de um outro que, mesmo não tendo a oportunidade, mas não trabalhou pela sua melhoria? Sem sombra de dúvida que assim não será, porque Deus é justo. Deus é a suprema justiça, dá a cada um segundo as suas obras, conforme nos lembra Jesus. E aí vem o ponto número 3, mais um questionamento de Kardec para ampliarmos e aguçarmos um pouco mais a nossa inteligência, ampliarmos as nossas reflexões. O que participou, ou seja, a criatura que participou do mal ou praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Será que aquela criatura que, por ignorância verdadeira, ele praticou o mal porque não sabia que estava praticando o mal, ou seja, praticou por ignorância, será que ele tem a mesma culpa ou será que ele será culpável da mesma forma daquele que, já sendo instruído, teve a oportunidade de se instruir, de se educar, e sabendo que estava praticando o mal e mesmo assim praticou o mal? Será que ambos serão tratados da mesma forma? Sem sombra de dúvida também que assim não é, porque Deus é justo. Aquele que realmente ainda se encontra naquele estágio de ignorância, Deus lhe concede, simbolicamente falando, como o seu advogado, a ignorância, não sendo ele responsabilizado pelo mal que ele fez por ignorância. Se a nossa justiça humana assim age em certas situações, quando agimos por pura ignorância, nós temos os chamados atenuantes. Imaginemos Deus. Será que Deus seria pior do que as suas criaturas? Sem sombra de dúvida que não. Deus é a perfeição. E aí vem o ponto número 4, que Kardec colocou da seguinte maneira: trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar as criaturas humanas, em contraposição a um que fica esclarecido, porém milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado.
qual a sorte destes últimos? Então nós estamos aqui buscando o esclarecimento, a moralização, a civilização. Então Kardec diz que milhões de nós que aqui nos encontramos desencarnamos, ou seja, morremos no corpo físico antes de alcançarmos tudo isto. Alguns alcançam o esclarecimento, a moralização, a civilização. Será que todos serão tratados da mesma forma? Aqueles que não tiveram a oportunidade de alcançar a luz, ele deixou o corpo físico antes que a luz lhes tenha chegado, será que ele terá a mesma sorte daqueles que tiveram a oportunidade de alcançar a luz? E aí ele questiona mais uma vez, serão tratados como criminosos? Ou seja, aqueles que não tiveram a oportunidade, que morreram antes ou que desencarnaram antes de alcançarem a luz, eles serão tratados como criminosos? E aí ele questiona mais uma vez. No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Ou seja, se ele, mesmo não tendo aqueles milhões que não tiveram a oportunidade de alcançarem o esclarecimento, eles ocupassem a mesma posição daqueles que se esforçaram, aproveitando as oportunidades, alcançando assim a luz, se eles fossem tratados da mesma forma, Deus também não seria justo. Então aqueles que não tiveram a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade de moralizar-se, a oportunidade de civilizar-se, eles voltarão tantas e tantas outras vezes para realizarem isto que os outros fizeram, a duras penas. E aí vem o ponto número 5, quando Kardec diz da seguinte maneira: que sorte aguarda os que morrem na infância quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Ou seja, as crianças que desencarnam em tenra idade, que não tiveram a oportunidade de fazer nem o bem e nem o mal, qual a sorte dessas crianças ou desses espíritos? E aí ele acrescenta: se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Ou seja, aquela ideia de que as criancinhas ou aqueles que desencarnam na condição de criancinhas, todos viram anjos. O que eles fizeram para merecer esta condição de angelitude? Então assim questiona Kardec. E aí ele acrescenta: em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? E aí Kardec segue dizendo da seguinte maneira: haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Então Kardec aqui responde ao questionamento que existe sim a doutrina da reencarnação, a doutrina espírita, que tem na sua base a reencarnação. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Então, o que nós não pudermos ou não tivemos a oportunidade de fazermos nesta existência, nós faremos em outras. Não importa em quantas outras, mas um dia nós faremos. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso. Então aqui Kardec lembra que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Conforme havíamos lembrado anteriormente, Jesus nos falou sobre isto: a cada um segundo as suas obras. Ninguém escapa à lei do progresso, todos nós seremos recompensados de conformidade com o nosso merecimento real e ninguém fica excluído ou ficará excluído da felicidade. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito,
porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral, como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admita a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. De forma alguma, a reencarnação não subverte a religião. Não temos o intuito, diz Kardec, não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, ou seja, a doutrina da reencarnação é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião, questiona Kardec, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? E aí encerramos aqui as falas de Kardec e dos espíritos superiores para este quarto encontro da seguinte maneira: mais um questionamento: que crédito houvera merecido e que autoridade teria entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Ou seja, erros manifestos e que fossem considerados artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Então aqui Kardec nos lembra que a Igreja, pouco a pouco, logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente colocou-se do lado da evidência. E para encerrarmos as nossas reflexões deste nosso quarto encontro, com base no item 222, faremos aqui rápidas explanações com base nas palavras de Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 5, capítulo 18. Então Miramês diz da seguinte maneira: tudo na vida renasce, não somente os espíritos. Basta que meditemos um pouco na vida e na ascensão espiritual. Kardec encontrou nas vidas múltiplas o alicerce da doutrina dos espíritos. Estes, por intermédio de variados médiuns e em lugares diferentes, confirmaram, ou seja, os espíritos superiores confirmaram a doutrina das vidas sucessivas. Isso é um bracejar de alegria nos corações de todas as criaturas, porque além de revelar a verdade, nos mostra oportunidades de granjear condições elevadas em favor e em vários caminhos do aprendizado. Compete a todos nós, os companheiros, principalmente da área espírita, meditarmos na reencarnação, na sua função divina e humana, passando a melhorarmos moralmente. A reforma moral é semente de luz a iluminar os caminhos do futuro. Então, a reforma íntima, a reforma moral, é semente de luz para todos nós, a iluminar os nossos caminhos para o futuro. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. Que o Senhor Jesus continue a nos iluminar, a nos dar forças para buscarmos constantemente o esclarecimento. Abraçando aqui fraternalmente, para encerrarmos as nossas reflexões neste encontro, ao Zeni, que aqui se faz presente, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas, seus filhos do coração, seus alunos,
a nossa irmã Miriam Maria de Freitas e todos os demais irmãos e irmãs de jornada que nos visitaram, que ainda irão nos visitar, assistindo a este material simples e singelo, que aqui ficará à disposição de todos e de todas. Abraço fraternal em nome do Senhor Jesus e esperamos voltar a nos reencontrar em breve para realizarmos mais um estudo nesta busca incessante pelo esclarecimento, pelo conhecimento da verdade, para assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs.